Muito boa tarde. Boa tarde, um prazer estar juntos novamente para continuar a estudar a palavra do Senhor. Espero que hoje tenha tido uma boa experiência compartilhando com a família, mas também apartando um tempo para meditar na palavra de Deus e considerando os ensinos que nós temos e obrigado por nos acompanhar nessa experiência que estamos tendo de estar comunicados através das redes sociais, através dos diferentes canais que o Senhor nos permite ter e experimentar ao mesmo tempo. E estamos a estudar os domingos de tarde a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Quero convidar a orar comigo agora. Deus, obrigado por o privilégio que temos de desfrutar de este dia. Obrigado também porque temos um tempo onde nós podemos estudar a Tua Palavra e pedimos, Senhor, nos ajudes a conhecê-la, a estudá-la e também, Senhor, a poder compreendê-la e aplicá-la às nossas vidas. Deus, precisamos da Tua ajuda, precisamos com urgência que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, os nossos corações e que possamos perceber de que trata a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por este privilégio. Pedimos, Senhor, que nos livres do erro, que nos livres da heresia e que nos ajudes a caminhar conforme Tu nos ensinas na Tua Palavra. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Pronto, nós estamos a estudar, já falamos dos Romanos. Vamos ler Romanos capítulo 6, vamos ler os primeiros 14 versículos que nos falam justamente nós estamos a estudar sobre a justificação, mas agora vamos a dar um passo mais adiante. Não significa que vamos a deixar de falar da justificação, mas um resultado muito junto da justificação é a vida em santidade ou a santificação, que é o processo que nós agora vamos a estudar. Vamos ler Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Sim? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viviremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos baptizados em Cristo Jesus, fomos baptizados na sua morte? Fomos, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos a iniciar a falar sobre este texto, um texto muito profundo, como todos os textos de Romanos, não é? Mas nós precisamos ir percebendo justamente
nós vamos a dividir um pouco a maneira de pensar nestes versículos, usando 3 verbos que nos vão ajudar a caminhar por ele. E desses verbos é justamente o verbo saber, sim, porque nós precisamos conhecer, nós precisamos saber. Isso é uma grande pergunta que sempre se faz aos crentes. Será que nós conhecemos? Será que nós sabemos os fundamentos da nossa fé? Em que nós acreditamos? Por que nós somos crentes? Por que nós falamos de nós próprios como salvos? O que nos faz diferentes? Sim. Por quê? Porque nós temos uma realidade. A nossa realidade é justamente que nós estamos sempre a pecar. Nós não podemos deixar de pecar. Então, isso faz que nós confrontemos algumas perguntas, confrontemos alguns problemas. E também pessoas colocam, não é? Na nossa frente questionamentos sobre o cristianismo por causa da vida dos cristãos, não é? Nós vivemos um tempo onde há muitos cristãos, mas nós sabemos que a maioria deles não sabem realmente o que significa ser cristão. E essa é uma boa, seria um bom convite, uma boa invitação, justamente, se tu queres saber o que significa ser cristão, este é o capítulo que tu precisas estudar. Do capítulo 1 até o capítulo 5, o apóstolo Paulo nos apresenta o Evangelho, nos fala sobre o problema do pecado, não é? Nos fala que não há diferença perante Deus, não há nenhum inocente nesta terra. Todo o mundo, toda a humanidade, desde Adão hasta o nosso presente, até nós, vive em pecado. Nasce em pecado, vive em pecado e está a pecar. Só que há uma boa notícia, que Jesus Cristo morreu e por causa da morte de Jesus Cristo, não é, há uma esperança de vida para aqueles que acreditam em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Domingo passado nós falamos disso, não é? O reino da morte é aquele reino que iniciou em Adão, quando ele pecou, e onde toda a humanidade foi alcançada, foi atingida por a consequência do pecado de Adão. Toda a humanidade é pecadora, na sua natureza está o pecado, e toda a humanidade morre, então, como consequência disso, no sentido de que morre espiritualmente, está separada de Deus, mas também morre fisicamente, sim? Mas a partir de Jesus Cristo, nós falamos isso, inicia uma nova era, o reino da vida, sim? Que aqueles que são salvos por Jesus iniciam uma nova etapa, sim? Onde os seus pecados foram perdoados, porque o problema do seu pecado, ou a dívida do pecado, a culpa do pecado, foi colocado sobre Jesus Cristo na cruz. E na cruz, Deus realmente esmagou o seu Filho para que essa dívida seja paga, não é? Então, Cristo oferece àqueles que acreditam nele justamente o perdão dos pecados. Claro que isso abre uma pergunta, que é aquilo que o apóstolo Paulo, conforme ele faz, e faz muito bem, ele vai usar perguntas de um oponente imaginário, um aparente oponente, não é, que ele está a confrontar, mas que servem para que nós possamos clarificar as nossas ideias, porque a pergunta que surge está ali no versículo 1, quando ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não é? De onde que ele tira essa ideia? Se vocês lembram, ali no capítulo 5, no versículo 20, Paulo diz: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim? Então, a ideia é: uau, agora estamos a viver na graça, então eu posso pecar à vontade total. A graça de Jesus Cristo já está a cobrir, a graça de Deus em Jesus Cristo está a cobrir o meu pecado. E dali que sai a pergunta, não é? Que
Paulo faz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aqui, só uma precisão. Quando Paulo fala, não está a falar permaneceremos, pois, ele não está a dizer permaneceremos, pois, nos pecados. Sim? Ele está a falar permaneceremos no pecado, falando a nossa identificação, a nossa ligação com Adão, sim? Com aquele pecado que fez que a nossa natureza nos leve a pecar. E isso é importante por aquilo que nós vamos a ver aqui. Agora, eu tenho que pecar então para que a graça sobreabunde. E Paulo vai fazer uma das suas respostas mais fortes, e não é a primeira vez que ele vai usar isso, ele vai repetir várias vezes em Romanos, essa expressão, não é? Que ele está, nós temos que ler isso como uma exclamação, sim? De modo nenhum, ou seja, não há a mais mínima possibilidade, não é assim, não, sim? Não, essa é a resposta com essa força, não é isso. O que eu estou a falar, eu não estou a falar de que nós somos livres para o pecado, não é? Eu não estou a falar que agora eu posso fazer o que eu quero porque já Cristo morreu na cruz, então eu posso ir para adiante. Ele vai explicar agora o que ele está fazendo, mas vai explicar através de uma pergunta, pergunta retórica, onde ele realmente não está à espera de uma resposta, mas ele está a fazer isso como uma afirmação. Mas nessa pergunta, ele está a colocar a tese do seu argumento. Sim? E ele diz no versículo 2, de modo nenhum, como viviremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Sim? É uma coisa que está lógica. Sim, para Paulo, e ele vai explicar mais isso, mas ele já coloca a ideia principal. Como que tu podes continuar a viver no pecado se tu já morresse para ele? Se tu já morresse para o pecado? Sim? Mas como que isso é possível? Como que isso acontece? Então, o apóstolo Paulo vai voltar a nos levar naquele caminho, não é? De explicar-nos. Ele vai usar um símbolo, um simbolismo muito querido para os evangélicos, principalmente, mas para todo o cristianismo em geral, que é o batismo. Sim? A figura do batismo, e aqui é interessante que o apóstolo Paulo está a usar a figura do batismo, o símbolo do batismo, como uma explicação daquilo que acontece com aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo. E olha o que ele diz aqui: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, sim? Ele está a falar aqueles que fomos unidos com Cristo, sim? Aqui a ideia é justamente aquela união que há entre o crente arrependido, aquele que confessa os seus pecados e reconhece que a única saída que ele tem é colocar a sua fé em Jesus Cristo. Então, Paulo fala que há uma união, sim, entre essa pessoa e Jesus Cristo, sim, que é representada no batismo. Então, ele diz, fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Sim? Por quê? Porque o que ele está a falar aqui, irmãos, é que quando Cristo morreu, sim, nós também morremos com ele. Nós precisamos lembrar isso. Sim? A morte de Cristo na cruz, de Cristo Jesus na cruz, foi por nós, em lugar de nós. Sim? Mas na realidade, quando ele morreu, nós também morremos. Sim? Por quê? Porque a morte de Cristo foi em pago da nossa dívida, o nosso problema com Deus, a nossa inimizade com Deus, a nossa injustiça, a nossa iniquidade estava lá naquela cruz, carregada sobre Jesus Cristo. Ou seja, nós próprios simbolicamente estávamos com ele ali, e isso que representa o batismo. Por isso que fala que nós morremos com Cristo. Quando Cristo morreu, quando ele exclamou, consumado é, ele depois morreu, nós também morremos,
nós também fomos sepultados, versículo 4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, ou seja, nós temos a prática de fazer o batismo pela imersão, não é? E como igreja, nós acreditamos que justamente o batismo por imersão é aquela que melhor representa o que Cristo fez por nós. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados, e isso é exemplificado quando entramos debaixo da água, nós sepultados com Ele e voltamos a sair, não ficamos ali. Por vezes que eu tenho vontade de deixar alguns ali debaixo da água, não é? Mas não é isso. Nós saímos, diz ali, versículo 4 ainda, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sim? Ou seja, o que nós representamos no batismo? O que nós representamos no batismo é a vida, a morte, a sepultura, sim, quando Cristo foi sepultado, e a ressurreição de Jesus Cristo. E essa é uma das coisas que nós precisamos saber, é uma das coisas que nós precisamos conhecer, que lamentavelmente muitos crentes não sabem. Sim. O que significa o batismo? Por que nós nos batizamos? Sim? Porque o batismo é uma questão de identidade. Sim? A minha identidade, e nós falamos isso domingo passado, a nossa identidade era uma identidade ligada a Adão, ou seja, ligada ao pecado. Sim, nós éramos escravos do pecado. Mas quando eu tenho um relacionamento com Cristo, a minha identidade está ligada a Cristo. E por que a minha identidade está ligada a Cristo? Por aquilo que Cristo fez na cruz, morrer, ele foi sepultado e ele ressuscitou também. Versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, ou seja, a nossa identidade que nos tinha ligado a Adão, para que o corpo de pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E aqui vem uma palavra forte. Para que não sirvamos ao pecado como escravos. Por que o mundo peca? Por que é tão fácil para as pessoas pecar, as pessoas sem Cristo? Porque o pecado é o dono deles. Então, ainda que a ideia que se tem é que eles estão a fazer o que eles querem, na realidade, desde o ponto de vista bíblico, o que está a acontecer é que o pecado está a mandar, ou seja, está a controlar as suas vidas. Então, eles fazem aquilo que o pecado quer. Sim. E ali o apóstolo Paulo vai usar outras categorias falando de Satanás, que Satanás é aquele que nos tenta para pecar, vai falar do mundo, que é o mundo que nos empurra a pecar, e vai falar também de nós próprios, os nossos desejos, aquelas paixões que nós temos, não é? Que é uma luta, mas nós vamos falar um bocado mais disso. Mas aqui ele fala que nós não podemos pecar porque nós já morremos para o pecado. Sim? Já não somos escravos do pecado. O pecado já não tem aquela força de controlar a nossa vida. Por quê? Versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Sim? Ou seja, vai chegar um dia, e esse dia vai ser terrível, não é? Satanás vai estar ali no juízo final, vai ter uma lista de coisas, e quando eu passe lá e vai falar, Deus, Carlos é pecador, ele merece morrer, ele merece ir para o inferno. Por quê? Olha a quantidade de coisas que eu tenho aqui, que ele fez, e ele vai falar a verdade, porque eu realmente fiz isso. Só que o pequeno detalhe é que Cristo já morreu por isso, não é? E ele já pagou. Então eu já não tenho mais nada que pagar a Deus por causa dos meus pecados. Então eu vou estar e Deus vai considerar-me justo, e ele vai deixar-me entrar no seu reino, não porque eu sou bom e porque eu sou especial, mas porque Cristo morreu na cruz e ele pagou. Eu fui justificado, eu fui declarado justo. E isso que diz aqui o versículo 7. Porquanto quem morreu, eu já morri em Cristo, está justificado do pecado, já foi pago, sim, aquilo que eu devia a Deus. E Paulo vai voltar a explicar aqui. Ora, se já morremos com Cristo na cruz,
cremos que também com ele viviremos. Ou seja, lembra que nós falamos no domingo anterior, inicia uma nova era, a era da vida. Nós estamos debaixo do novo reino, o reino da vida. Então agora nós estamos a viver nesse reino. Por isso que Paulo fala, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viviremos. Sabedores que, a primeira expressão foi, ou ignorais, nós não podemos ignorar o que significa o pecado, mas também nós temos que saber, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Sim? É interessante, irmãos, pensar que aquele grande medo que muitos de nós temos, que é a morte, por quê? Porque é uma porta que se fecha e nós temos aquela inquietude, o que será que há por trás disso? Para os crentes não deveria ser assim, porque nós sabemos o que está detrás da porta da morte, sabemos quem está detrás da porta da morte, que é justamente Jesus Cristo, que venceu a morte. E 1 Coríntios capítulo 15 fala disso, e nós falamos um pouco disso no domingo da ressurreição, não é? Cristo ressuscitou, e porque Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Sim, e essa é a esperança que nós temos, e isso que o apóstolo Paulo está a falar aqui, a morte já não tem domínio sobre ele, nem sobre Cristo, porque Cristo triunfou sobre a morte, nem sobre nós, porque nós estamos unidos a Cristo. E isso é espetacular, porquanto, pois, diz, quanto a ter morrido de uma vez, versículo 10, para sempre morreu para o pecado, ou seja, morreu para o primeiro Adão, mas quanto a viver, vive para Deus. E isso é um conhecimento terrível. Ou seja, se eu posso compreender isso, que eu já morri para o pecado, sim? O pecado já não tem o controle sobre mim. E que agora tudo que eu vivo, e hoje de manhã nós falamos isso sobre corandeu, eu vivo na presença de Deus, eu vivo para glorificar a Deus, eu vivo tudo quanto eu faço, seja no trabalho, no estudo, na escola, na minha casa, nos meus relacionamentos, na minha família, eu faço para Deus. Porque eu vivo na presença de Deus. E isso que o apóstolo Paulo fala aqui, porquanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Sim? Então eu preciso saber isso. Eu já não estou apanhado pelo pecado, o pecado já não é o meu amo. Sim? Ainda que, e aqui veio uma segunda parte que nós precisamos saber, nós continuamos a pecar. Eu continuo a pecar. Eu continuo a lutar contra o pecado. É uma luta que vai nos levar a vida toda. Sim? Mas se eu conheço, se eu sei o que significa a morte de Cristo na cruz, isso depois vai levar-me a mim e vai ajudar-me a mim a pensar como Cristo pensa da morte, não é? Desculpa, quando o que Cristo pensa do facto de eu ter morrido ao pecado com ele. E isso que o apóstolo Paulo vai falar agora aqui no versículo 11. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, sim? Mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Eu preciso saber, mas eu preciso também ir a internalizar isso, considerar, levar em conta que aquilo que Deus diz de mim é real e que eu preciso viver isso. Sim? Eu não preciso somente saber, eu preciso internalizar, eu preciso colocar isso dentro da minha vida e permitir que isso realmente tome controle de mim. Então ele fala, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Não somente eu sei que estou morto, eu me considero, eu me vejo, eu me julgo morto para o pecado. Não, o pecado não tem controle sobre mim. O pecado já não é o meu dono, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então ele vai falar, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, nós continuamos vivos, de maneira que obedeçais às suas paixões.
Lembra do reino da vida e do reino da morte? Nós já não estamos no reino da morte, nós estamos no reino da vida. Então, o pecado não faz parte desse reino. Então, o que eu tenho que fazer é lutar, sim? Lutar contra o pecado que ainda está em mim, sim? Que Deus ainda vai tratar, porque Deus não tira o pecado, Ele não nos volta, não nos faz justos de um dia para o outro, Ele não nos torna perfeitos, sim? De um dia para o outro. Nós continuamos a pecar, mas a questão é que eu já tenho consciência de que eu, ainda pecando, já não sou escravo do pecado. É muito interessante que a ideia que está por detrás desse texto que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 11, assim também, vos considerai-vos mortos para o pecado. É a ideia de um atestado. Nós temos que dar o atestado, não é, de óbito o pecado em nós. No nosso corpo de pecado já foi morto e eu tenho que validar isso. E eu preciso, então, lembrar-me todos os dias. Há um pregador que fala que nós precisamos pregar para nós próprios o evangelho todos os dias. Não porque eu preciso me converter todos os dias, mas porque eu preciso lembrar a minha posição em Cristo todos os dias. Então, eu preciso considerar e atestar isso na minha vida, por um lado, mas também eu preciso viver como alguém que tem uma nova vida. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui no versículo 13, quando ele fala: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Ou seja, na minha luta contra o pecado, a primeira coisa que eu preciso fazer é não oferecer o meu corpo, sim, eu próprio ao pecado como um instrumento de iniquidade, de pecado. Então, eu vou cuidar aquilo que eu faço com meus olhos, eu vou cuidar aquilo que eu faço com meus ouvidos, eu vou examinar a minha motivação enquanto às coisas que eu faço. Eu vou tomar cuidado com quem que eu estou, onde que eu vou, o que eu estou a fazer, porque eu não quero ser instrumento do pecado, no sentido de que eu já não sou obrigado a pecar por pecar, sim? Mas agora eu peco e eu sei que estou a pecar, então eu posso lutar com a ajuda de Deus com isso. Mas aqui aparece uma das palavrinhas mais bonitas da Bíblia, quando ele fala mas, sim? E ele diz aqui: mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A primeira coisa era saber, a segunda coisa era considerar, e a terceira coisa é oferecer. Ou seja, eu não me ofereço ao pecado como instrumento, eu reconheço a minha inclinação a pecar, mas eu não vou a oferecer-me livremente, eu vou lutar contra aquelas inclinações que estão em mim para pecar. Mas, pelo contrário, eu não vou ficar ali de quarentena, não é, livre na minha casa sem fazer nada. Não, eu vou oferecer-me a Deus, sim, como instrumento de justiça. Ou seja, todos os dias, a cada momento, a minha luta ao pecado é como? Eu ficar livre do pecado somente? Não. Eu ficar livre do pecado é não pecar, mas eu ser instrumento de Deus na sua mão para fazer a sua vontade. Corandeu, viver na presença de Deus, buscar agradar a Deus, seja que comamos o que bebamos, sim? Seja que falemos ou calemos, seja que estemos a cantar, estemos no culto ou estemos nos nossos trabalhos. O nosso foco tem que ser sermos instrumentos de justiça nas mãos de Deus. E isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E ele vai encerrar a sua ideia nesta primeira parte, quando ele fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós. E isso é impressionante, sim? Eu posso lutar contra o pecado porque ele já não é o meu dono. Sim? Eu já não estou debaixo dele. Sim? Ele está ainda naquela luta de controlar a minha vida, mas eu posso lutar contra ele.
pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, essa é uma grande esperança que nós temos. Isso significa que eu, ainda pecador, eu posso ir até Deus, reconhecer o meu pecado e saber que os braços de Deus estão abertos para me receber. Sim. Eu não tenho liberdade para pecar. Eu não posso pensar, eu posso fazer o que eu quero, total, Deus vai me perdoar. Se tu estás a pensar dessa maneira, tu ainda não experimentaste o que significa ser uma nova criatura, o que significa ter uma nova identidade. Nós somos uma nova criatura a partir de Cristo, não é? E já o nosso velho homem, o velho Adão, aquele que estava ligado a Adão, já ficou fora, já está morto. Eu tenho uma nova identidade. Então eu não posso pensar, eu posso fazer total, eu peço perdão, e isso depois já fica saldado perante Deus. De novo, se tu pensas dessa maneira, tu precisas ainda conhecer ao Deus das Escrituras e conhecer aquilo que Deus está a falar na sua palavra. Paulo fala, podemos nós viver no pecado? Não, é impossível. Logicamente é impossível. Por quê? Porque nós já estamos mortos para o pecado. Podemos nós viver em Deus? Sim. Por quê? Porque nós vivemos para Deus. E essa é a grande esperança do crente dia após dia. É muito interessante que Paulo poderia ter pulado do capítulo 5, onde ele fala que nós somos justificados, ou seja, declarados justos, pular para o capítulo 12, onde fala já da aplicação prática daquela parte doutrinal que Paulo faz em Romanos, não é? Mas ele vai falar, capítulo 6, capítulo 7, 8, 9, 10 e 11, sobre um processo que tu e eu temos que viver até o dia que Jesus Cristo venha nos buscar, que é o processo da santificação. O que significa o processo de santificação? É o processo onde eu experimento a cada dia, a cada momento, a transformação, sim, de Deus na minha vida, em onde Deus me transforma cada vez mais à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Sim, é um processo que causa muita dor, porque nós somos pecadores, temos a tendência para pecar, nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não é? Mas é um processo no qual Deus vai trabalhar conosco, e Ele vai estar a trabalhar em nós, sim? Mudando, mostrando-nos aquilo que Ele sabe e Ele vê que está mal em nós, porque nós estamos na sua presença o tempo todo. Então, por vezes, Deus vai permitir situações na tua vida, na minha vida, onde nós vamos ficar aflitos para nos lembrar que dependemos de Deus, e onde também algumas coisas que estejam mal no nosso caráter, no nosso feitio, vão sair a aflorar. Eu sempre sou a falar com os irmãos que Deus tem trabalhado muito comigo nesse tempo da quarentena, principalmente com a tecnologia, porque o computador não responde, porque o telemóvel apaga, porque a internet não funciona como tem que funcionar. Tudo isso, mas isso revela que no meu coração ainda há muita coisa a ser trabalhada. Que eu estou seguro que também isso acontece em ti, não porque eu possa ver a tua vida, mas porque isso que a Bíblia fala e isso que o apóstolo Paulo nos diz aqui em Romanos capítulo 6. Então, nós não podemos viver no pecado. Por quê? Porque nós já morremos para o pecado e agora estamos vivos em Deus e para Deus. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua grande misericórdia. E, Senhor, obrigado por ter nos levado de viver como escravos do pecado à liberdade em Cristo, para que nós possamos te servir, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos isso. Mas na tua graça, tu planejaste que Jesus Cristo morresse na cruz para pagar a minha dívida e para que eu possa ser libertado do pecado e eu possa ser instrumento de justiça nas tuas mãos. Deus, toca a vida dos meus irmãos, dos meus amigos que ainda não te conhecem e que eles possam chegar a perceber o que tu estás a falar, o que tu estás a ensinar na tua palavra aqui em Romanos, Senhor. Obrigado, Deus, por este tempo. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Obrigado por ter nos acompanhado e pedimos que continues a fazê-lo enquanto continua esta quarentena. Estamos a teu dispor para, para responder perguntas, se tu tens perguntas, se tu tens alguma questão que queiras colocar, por favor, entre em contato conosco, nos acompanha nas diferentes redes sociais que nós temos, no YouTube, aqui no Facebook, e também nos acompanhando ali, tu vai estar a nos ajudar a poder espalhar esta mensagem de graça, de salvação, de esperança para este mundo que tanto precisa. Deus te abençoe, tenhas uma boa semana e estamos juntos. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way, the sin that promised joy.